Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desafio de entregar a palavra nessa noite, por isso a gente teme e treme diante do Eterno, por esse privilégio. Por essa oportunidade. Se no finalzinho talvez a gente vê, pastor. Amém? Querem que eu cante um louvor. E eu fico feliz pelo privilégio dessa oportunidade, que é uma noite indescritível, na palavra de Paulo é inefável, por causa da comemoração de 50 anos da nossa associação. E Deus nos dá a honra de fazermos parte dessa história e estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Então, abra as Escrituras Sagradas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, o texto que eu acho que a gente já sabe de cor e salteado, porque a gente tem lido, e eu quero, no privilégio que o Senhor nos dá essa noite, conseguir fazer uma exposição desse texto. Então, segura mais um pouquinho, não é? Só mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, muito feliz de ouvir aqui o Lucas ministrando a palavra. Me contaram só a metade, porque eu não estive no congresso dos jovens, e ele foi um dos pregadores lá, e aí, como disse a rainha de Sabá, me contaram só a metade. Que Deus abençoe a vida, Lucas, invista-se no seu ministério, se é esse o ministério que Deus tem lhe chamado, que assim seja. Fiz-me lembrar dos meus 11 anos ou 12, quando começamos de alguma forma a falar alguma coisa e entendendo o chamado de Deus. Deus abençoe rica e abundantemente. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz-nos assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Podem sentar-se. Depois o pastor falará aí dos nossos últimos exemplares de livros aí, que alguns dos pastores aqui também já tomaram posse. Este é um texto de grandes lições para a nossa alma, para o nosso coração. E é muito interessante se observar que Jesus está levando esses discípulos para experiências mais profundas. O que é muito interessante se observar é que 2 fatos acontecem na vida dos apóstolos de Jesus, que é exatamente a intenção do mestre levá-los a uma experiência mais profunda. Quando você percebe a última coisa que Jesus fez antes de ir para a cruz, foi assentar-se ao redor da mesa com os seus discípulos e partir o pão, para que todos eles entendessem a cruz. Entender a cruz é entender o pão partido, não dividido, partido. E eles então deveriam ter entendido a cruz, mas o texto dos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas e João
vão contar a história de que Jesus vai para a cruz e nenhum deles entenderam a cruz. Tanto que o evangelista Lucas, no capítulo 24, vai narrar para a gente que 2 deles estão vindo de Jerusalém, pelo caminho de Emaús, e no Emaús sem entender absolutamente nada. Aí aparece um terceiro viajante e começa a perguntar-lhes o que estava de fato acontecendo. E aí então, eles sem saber ainda quem era esse terceiro viajante, diz: você não sabe? Não leu os noticiários, não abriu aí o seu Instagram, não viu o seu Facebook, não viu o YouTube, não viu nada dessa natureza? Porque o que está acontecendo aí narram. E ele começa então a falar sobre todas as coisas. E o que ele faz? Ele não volta para a cruz, ele não explica a cruz, ele volta de novo para a mesa. Porque diz o texto que ele entra dizendo os discípulos a ele: fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco. E eles entram, diz o texto, entra de novo, está com Jesus, estão com os discípulos. E aí de novo ele parte o pão. E quando parte o pão e eles comem o pão, aí então eles entenderam que era o mestre e entenderam a cruz. E quando entende a cruz, olha para o lado, esquerda e direita, cadê o mestre? Já tinha ido embora. Mas é interessante que a Bíblia também vai mostrar outros 2 eventos. Essa é o primeiro momento de uma multiplicação de peixes, de um momento de pesca maravilhosa, que é Lucas que narra, Mateus, Marcos, mas Lucas narra. E João também vai narrar um outro momento que também Jesus está levando seus discípulos para uma profundidade de comunhão com ele. Essa é a primeira pesca. Essa é a pesca do início do ministério. Essa é a pesca em que os primeiros discípulos estão chegando ao mestre. Essa é a pesca que Pedro, Tiago e João estão largando o seu barco e estão chegando para Jesus. Essa é a pesca que Jesus está falando profundamente para Pedro, porque é o Deus que fala coletivamente, sabe o teu nome, sabe o teu DNA, sabe o que você precisa e fala particularmente a você no meio da multidão. Ainda que tenham 1000, você vai dizer: Deus falou comigo. Sempre assim, só o eterno pode fazer tal coisa, aonde cada um vai dizer: opa, se tinha 1999 só assistiram, porque Deus falou foi comigo. Aí o capítulo 5 está falando dessa pesca. Passaram a noite toda, não pescaram nada. E aí então vem todo o que esse texto aqui hoje, vamos fazer essa exposição. Mas lá no capítulo 21, pós-ressurreição, de novo estão ao mar da Galileia, ou chamado mar de Tiberíades, Genezaré, Quinerete, pode ser qualquer um desses nomes. Estão eles de novo lá, e de novo passaram a noite toda tentando pescar, e nada pescaram. Aí vem o Senhor ressurreto, e diz a eles: lancem agora a rede ao lado direito do barco. E eles então lançam a rede ao lado direito do barco. E diz o texto, eles pegam 153 grandes peixes. Aí um deles percebe que é o Senhor. E aí, em percebendo que é o Senhor, o Pedro, presta atenção, primeira pesca, Pedro. Segunda pesca, Pedro. Está falando com todos, mas está falando com Pedro. Quem é o Pedro aqui essa noite? Quem é o Pedro aqui essa noite? A minha mão já está para cima. Quem é o Pedro aqui essa noite? Deus está falando com todos nós, mas Deus em particular, peculiarmente, particularmente, pertinentemente, pessoalmente, maravilhosamente, espiritualmente, está falando com Pedro. É com você, Pedro, que ele está falando. É com você, Pedro, que ele está falando, porque ele quer que você avance a águas mais profundas. Vamos parar com esse evangelho superficial. Vamos parar com esse evangelho da experiência do outro. Vamos parar com esse evangelho que o outro que viu, o outro que sentiu, o outro que percebeu, o outro que experimentou, o outro que fez, o outro que aconteceu. É Deus dizendo a mim e a você. E olha que Ele está especificando talvez dos discípulos o que mais deu trabalho. Você pode ser o tortinho de Jesus, mas Jesus está chamando você pelo nome, porque Ele quer que você vá a águas mais profundas. Não tem preferência, ainda que um deles é chamado o amigo, ou aquele que está mais pertinho de Jesus, o João, mas é com Pedro que Jesus está de alguma forma trabalhando mais especificamente.
Precisamos viver um evangelho de águas mais profundas. Um evangelho que nos faça perceber e experimentar as grandezas do eterno na nossa vida, nesse processo restaurador. É isso que a gente precisa entender. Processo restaurador é estar avançando a águas mais profundas. Processo restaurador é entender esse eterno em nós. Processo restaurador é restauração da alma, do espírito. Processo restaurador é a palavra do eterno em nós de modo mais eficaz. A gente tem que sair dessa superficialidade. Essa superficialidade que a gente fica à beira da praia. Aí a gente fica lá e molha um pontinho do pé, a gente pega um pouquinho da água, joga e etc e volta. A gente não vai mergulhando. Aí, como foi dito ontem aqui pelo nosso pregador, e aí o Senhor está dizendo, anda mais um pouquinho, Ezequiel. O Senhor agora está dizendo para Pedro, avance as águas mais profundas, sai do beiro do lago, sai da beira da praia, avança um pouco mais. Precisamos sair dessa superficialidade que nos impede de conhecer os mistérios de Deus. Mas olha o que esse texto diz para nós. E é um desafio, porque Deus já está falando conosco em todo o tempo. Pregação de ontem, o Senhor já falou profundamente ao nosso coração. Então há muita coisa do qual, penso eu, que a gente só vai ratificar. Mas o verso primeiro vai nos dizer que para a gente ter um evangelho de águas mais profundas, nesse processo restaurador de Deus, eu tenho que ser aquele que se aprofunda na palavra de Deus. Não há restauração, não há processo restaurador, não tem profundidade de coisa nenhuma, não tem profundidade de experiência com Deus, se não tem palavra de Deus. Tem de ter palavra de Deus. Palavra de Deus é que te faz ser profundo com Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem profundidade com Deus. Sua experiência tem que ser a crivo da palavra. Tudo quanto você tem de experiência tem que passar no crivo da palavra. A palavra é a rocha, e é nessa rocha que nós estamos firmados, porque pode descer a chuva, pode soprar o vento, pode vir a enxurrada, mas se você estiver firmado na rocha, que é a palavra, então sim, você sobrevive. O verso primeiro diz que essa turma que começa a coar Jesus entre a rua e o mar, que na verdade é o lago de Genezaré, é uma turma que foi para ouvir a palavra. Está no verso. Não foram nem para serem curados, como muita gente, muitas vezes ia atrás de Jesus pela cura. Foram para ouvir a palavra. Às vezes a gente quer uma experiência mais profunda com Deus, mas a gente primeiro quer a cura, primeiro a gente quer o milagre, primeiro a gente quer a transformação, sei lá do que, mas quase a maioria de nós não quer ouvir a palavra. E às vezes eu fico um pouco preocupado, e permita-me, presidente, mas nesse exato momento eu preciso dizer alguma coisa importante. A gente às vezes passa 3 horas de culto, a gente passa 4 horas de culto, mas a gente não consegue ficar 20 minutos de palavra, a gente não consegue ouvir a palavra meia hora. Aí a gente quer profundidade. De quê? Profundidade a partir das escrituras, profundidade a partir da palavra. E às vezes quando a gente está em qualquer que seja o lugar, estou falando a partir das nossas igrejas locais, a gente tem 2, 3, uma vigília inteira de 11 da noite às 5 da manhã, teve tudo, e às vezes só não teve palavra. Você já leu a Bíblia toda, pecador? Nessa existência? Nessa encarnação? Juventude? Tem que ler a palavra toda. Se tem já 1 ano de crente, você tem que ler a palavra toda. A gente não come todo dia, a gente não bebe água todo dia, a gente não dorme todo dia, a gente não se alimenta todo dia. E hoje alguém pode dizer assim: pastor, eu levo 3 horas para ir para o trabalho e volto 3 horas. Olha como é que Deus é maravilhoso com você. Deus já trabalhou a tecnologia, já dá para o meu celular, graças a 0800, você ir ouvindo a palavra, voltando ouvindo a palavra. Então às 3 horas para lá e às 3 horas para cá, tu já ouviu 3, 4 livros da Bíblia Sagrada. O povo foi motivado a ouvir a palavra. Pedro foi às águas mais profundas porque obedeceu a palavra. E é preciso conhecer a palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra. Só se conhece o Deus da palavra. Se conhecer a palavra de Deus, não tem outro caminho.
E obedecer a palavra produz resultados significativos. Os versos vão exatamente dizer isso, que na obediência da palavra, eles ficaram surpresos. Gente, são pescadores de muito tempo no mar da Galileia. São pescadores que estavam acostumados com o dia da maior pesca, da menor pesca. O que podia surpreender esses pescadores? Absolutamente nada. Mas quando se ouve a palavra do Eterno, a surpresa é extraordinária, porque Ele é o eterno na nossa vida. Aleluia. Agora presta atenção. No verso 1, que em nossa tradução está a palavra, o original grego diz logos. Logos é a palavra escrita. Logos é a palavra registrada. Logos é a palavra inalterável. Logos é a palavra que não pode ser mexida. Logos é a palavra que não pode ser acrescentada. Logos é a palavra que não pode ser diminuída. Mas quando você vai no verso 4, que é justamente quando Deus está dizendo para Pedro, vai às águas mais profundas. Pedro responde, Senhor, sob, debaixo dessa sua palavra. E a palavra aqui, o original é rema. Rema é a palavra específica de Deus para você. Rema é a palavra direcionada ao seu coração. Não há rema se não tiver logos. Todo rema é produto do logos. Se não tem logos, não tem rema. Só tem rema se tiver logos. Primeiro tem que ouvir o logos. Se ouvir o logos, tem rema de Deus para a tua vida. Simples assim. E tem uma turma por aí dizendo que está recebendo a revelação para cá, está recebendo a orientação para lá, e está recebendo não sei mais o que para lá, e diz que é rema. Não. Diz que é rema. Não. Primeiro, se reuniram para ouvir o Logos. Estão ouvindo a palavra. Pedro está lá. Também os apóstolos estão lá, o Tiago, o João estão lá. Mas agora vem um rema de Deus, que é uma palavra direcionada de Deus, revelada de Deus, e no processo restaurador, como disse o pregador ontem, é a palavra rema de Deus revelada a nós, e que se nós a recebemos, temos que fazê-la cumprir em nós. Se o outro não foi, o que eu posso fazer? Ele não, eu fui. Se o outro não teve, ele não teve, não posso fazer, é o eterno, é ele que resolve, não sou eu. Mas você recebeu, foi você que foi dito assim, e olha só, mais uma vez, estão lá os sócios de Pedro, o Tiago e João, tem outras embarcações, o texto vai dizer isso, mas é a quem que ele diz, vamos às águas mais profundas. O Pedro, cadê o Pedro? O Pedro. Aí fica você perguntando se o outro foi, se o outro não foi. Aí fica você querendo saber se o outro foi, se o outro não foi. Não, Deus não chamou, todo mundo Deus chamou. Pessoalmente, você é o Pedro que Deus está dizendo, vamos às águas mais profundas. É a palavra de Deus para a sua vida. João 15, verso 7, o original lá é rema. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, meu rema, estiveres em vós, é isso aí, tudo quanto me pedires, será feito. Aí Paulo vem para nós e diz assim, 2 Timóteo 2,15, vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, e que maneje bem a palavra, lá é logos, tem que saber manejar bem a palavra. Temos que saber manejar bem a palavra, viu, meus jovens? Temos que saber manejar bem a palavra. Talvez entre vocês, muitos outros, Deus tenha despertado e está despertando para manejar a palavra. Descubra o dom de Deus na vida de vocês. Descubra para que o Senhor os tem chamado. Descubra o rema de Deus na vida de vocês. Qual é o rema do eterno na vida de vocês? E mergulhem-se nele. Palavra de Deus. É específica. E aí até aquela tentação de Jesus, Mateus 4,4, onde ele é tentado de certa forma, e ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema que vier da boca de Deus. Lá está a rema. É isso. A gente então tem o Logos, não pode sair dele, é inquestionável, é inenarrável, é poderoso, é pertinente, é o Logos de Deus, não tem o que acrescentar.
Tem uns doidos por aí dizendo que tem que atualizar. Atualizar o quê? Atualiza a tua vida, pecador. Não a palavra, herege. É a palavra que tem que mudar a sua vida. Não é você que tem que mudar a palavra. E a palavra não pergunta se você gostou. A palavra não pergunta se você sorriu. E pregação é aquela que a gente está chorando, não é que a gente está dizendo, meu Deus, que maravilha. A palavra vem e rasga você mesmo, rasga o nosso coração, porque é isso que acontece com Pedro aqui. Pedro, em dado momento, ele tem que fazer uma confissão, porque o Logos e o Rema se faz presente nesse episódio. Um evangelho de águas mais profundas, existe fé. Olha o verso 5. Senhor, nós já fizemos isso a noite inteira. Nós já fizemos isso a noite inteira. Nós já fizemos isso a noite inteira. É como Pedro dizendo assim, Senhor, deixa eu só explicar, o Senhor não é pescador, eu sou. Não é assim que funciona com a gente? Nós pastores, depois foi consagrado ontem, hoje a gente já ensina a Deus como é que faz a obra. A gente foi consagrado ontem. Ontem botaram a mão sobre a nossa cabeça. Aí a gente diz, não, Senhor, assim, de acordo com a minha experiência de ontem para hoje, eu preciso dizer para o Senhor, como é que funciona a tua obra? Já vai sabendo, juventude, que vocês não sabem nada. E que precisa saber quem sabe. Porque fé é saber quem sabe. Se eu já sei quem sabe, eu já sei. O que eu sei? Quem sabe. Mesmo não sabendo absolutamente nada. Deu para você entender? Porque se eu já sei quem sabe, eu já sei. O que mais eu preciso saber? Nós fomos chamados a andar com quem sabe. Nós fomos chamados a andar com quem sabe. O que você precisa saber? Nada. Só saber quem sabe. E já sabe tudo. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 1, dizendo que isso é loucura da fé. É realmente isso aí mesmo. Isso é coisa de doidos espirituais. Isso é coisa de malucos espirituais. O que você sabe? Nada. Mas você não está com medo? Não. Mas você não está temeroso? Também não. Mas como assim? É porque eu sei quem sabe. Mas esse que sabe não é você? Não. Mas como assim? É porque eu sabendo quem sabe, eu já sei. Fé não é um conceito. Eu vou falar bem devagar porque eu gostaria muito que você gravasse no seu coração. Fé não é um conceito. Fé não é uma ideologia. Fé também nem é uma teologia. Fé é um relacionamento de confiança inabalável com um ser inquestionável. Fé é um relacionamento de confiança inabalável a um ser inquestionável que te move a ações inexplicáveis com resultados surpreendentes. Isso é fé. É isso. Eu vou repetir. É um relacionamento de confiança com uma pessoa inquestionável, que te move. Porque fé não é aquela coisa da imobilização da vida, do empacamento da existência, não, do engessamento da fé, não. A fé te move a ações inexplicáveis, mas os resultados são surpreendentes. É o verso 6 e 7, está no texto. Gente experiente com a pesca ficam admirados, surpreendidos, porque nunca pescaram tanto, a ponto de ter que pedir outros barcos para ajudá-los a chegar na praia, porque nunca outrora houvera coisa semelhante. A gente precisa disso. A gente precisa de ficar apenas contando a experiência do outro. A gente precisa dessa experiência com o Eterno. E essa experiência não acontece senão com a dor. Sei que nessa hora você não dá glória não, mas só presta atenção. Só escuta. Essa experiência com decepção. Essa experiência com dor. Essa experiência com traição. Essa experiência com noite inteira de frustração. Essa experiência.
porque é essa que fica indelével no coração, é essa que fica gravada na alma, é essa que a gente realmente aprende ou é reprovado na existência e na vida. Por isso, colegas pastores, a gente chora um pouquinho mais. Tem que comprar de vez em quando umas caixinhas de lenço, e deixar no estoque, é para a gente chorar um pouquinho mais. Juventude, prepare-se, Deus me chamou, pastor, já estou te avisando. Vai chorar um pouquinho, já vai comprando lenço, já vai deixando aquelas, as caixinhas de lenço lá guardadinha, seja lá qual for o ministério. Deus me chamou para a música, vai ter experiências. Deus chamou para a palavra, vai ter experiência. Deus me chamou para o aconselhamento, também vai ter experiência, não importa. Sabe por quê? Porque é nessas experiências que a gente sabe a relação que tem com Ele. O homem que é chamado de pai na fé, que é Abraão na Escritura, meu Deus, preste atenção, um homem que está no lugar de muitos deuses, muitas vozes, um dia vem a voz, e diz, sai da tua terra e da tua parentela. Ele identificou que essa era a voz, entre todas as outras, e sai, arruma a mala e vai embora. Aí alguém diz, está indo para onde? Não sei. Olha só a loucura da fé. Não sei, como não sabe? Não, porque a voz só mandou sair, e disse que no meio do caminho diz para onde eu vou. E se você crê na mesma voz que eu creio, vamos junto. Chega em Padã Arã, a voz diz, para e acampa. Por que você está acampando, Abraão? Eu fico contigo. Por que ele está acampando? Porque a voz mandou acampar. Por quanto tempo? Não sei. Só estou obedecendo a voz. Até a hora que a voz disse, agora levanta e vá. Esse é o lugar. E chegando lá, diz o texto, que ele olha para norte, sul, leste, oeste, e Deus diz assim, este aqui é a herança dos teus filhos. Senhor, ainda não tem filho nenhum, mas eu já estou dizendo. Inclusive vão ficar 430 anos no Egito, depois eu trago de lá, e quando trouxer de lá, eles tomarão essa terra por herança. Mas eu já estou dizendo para você, ainda de ter qualquer nação, depois de você, que terá depois de você. A gente, na maioria das vezes, é crente, só não é da fé. Crente todos nós podemos ser. Crente tem explicação, se acredita em alguma coisa, um mito, uma crença. Fé é relacionamento de confiança com esse ser inquestionável. Mesmo você não tendo resposta para nada e ninguém, mas você diz que continua confiando nele. Continua confiando nele, que ele explicou nada, mas eu continuo confiando nele. Eu sei quem ele é. Aí como é que se confia? Me ajuda aqui, pastor Cristiano, fica em pé comigo. Se confia assim. Ninguém confia em ninguém que chamou ontem e tal. Sei que você está devagar, vou devagarzinho contigo, fica tranquilo. Aí alguém diz assim, deixa eu te apresentando aqui esse homem hoje. Aí você chega, vai entregar teu cartão, vai entregar tua carteira, vai entregar a senha. Não é assim não. Como é que a gente conhece? Vamos devagarzinho. Isso. Eu tenho que andar. Andando com ele, converso com ele. Andando com ele, ele conversa comigo. Andando com ele, eu o conheço. É assim. Vamos lá, de novo. É assim. Aí a gente vai estabelecendo um relacionamento de fé, a ponto que eu sei quem ele é. O que você disser para ele que não bate com essa comunhão, eu não acredito, porque eu sei quem ele é. Muito obrigado. Tem que andar com ele. Para de ficar andando com atribulado. Para de ficar andando com desviado. Para de ficar andando com crente vazio. Para de ficar andando com gente que parece que está mais conhecendo qualquer outra coisa do que o eterno. Anda com ele. E se tem algum referencial que também anda com ele, cola e vai pegando um pouco da experiência, vai sugando um pouquinho dessa glória de Deus na vida desse alguém, até você crescer e ter a adulteza da fé de andar com ele. Se são águas mais profundas. São águas mais profundas. Terceiro, um evangelho de águas mais profundas. Nesse processo restaurador, requer obediência. Porque o verso 8 é um dos textos que está dizendo mais uma vez, que não só verso 4, que está o tema,
e que está vendo, verso 5, que está o tema, 4, 5, que ele de fato obedece, sobe, debaixo da tua palavra eu lançarei a rede, eu já fiz de tudo, eu já lancei para todo lado, mas se o Senhor mandou, lá em João 21, na mesma situação, Deus lá no final, preste atenção, no início do ministério, e pós-ministério, porque o Cristo ressurreto está levando-os para a mesma experiência, experiências de águas mais profundas. Porque o risco é da gente andar com Ele, como um Judas Iscariote, e não ter experiência com Ele. Não tendo experiência com Ele, não permanece com Ele. E o que Ele tem a ver com isso? Nada. Porque o texto que nós conhecemos muito bem, que é João capítulo 13, começa assim: tendo-os amado, amou-os até o fim. Quem está entre eles? O Iscariote. E ele pega a bacia e põe diante de todos eles, e lava o pé de todos eles, dizendo a todos eles: sei que vai se cumprir o que está dito, que quem comigo põe a mão aqui no prato, e etc., vai me trair. Mas eu estou te amando e lavando os seus pés, dizendo que necessariamente não tem que ser em você. Necessariamente não precisa ser você. É você que vai, no fim das contas, deixar que essas profecias se cumpram, não. Ou seja, Jesus dizendo assim: estou amando até o meu traidor. Estou amando até aquele que não quis andar comigo. Aquele que, de alguma forma, o coração já estava voltado para outra coisa. Daquele que, de alguma forma, não se deixou ser convencido pelo amor. Então, obediência significa saber que você não sabe. É por isso que a gente não obedece. Primeiro capítulo de Romanos, verso 5, Paulo vai dizer que nós fomos chamados à obediência da fé. Raciocina comigo rápido. Bom, eu só vou obedecer se eu crer. Ninguém faz nada que não creia. Não faz nada que não acredita que vai dar certo. Mesmo que depois tu bota a mão no teto, meu Deus, que besteira que eu fiz. Mas você entendeu, acreditou que aquilo ia dar certo. Então eu creio, obedeço. Obedeço porque creio, perdão. Mas eu só creio em quem eu confio. Salmo 9, verso 10 diz assim: confiarão em ti aqueles que conhecem, que eu acabei de fazer aqui agora com o pastor, o teu nome, porque tu não desampara aqueles que te buscam. Opa, então funciona assim: eu primeiro tenho que andar com Ele, porque andando com Ele, eu creio nele, crendo nele, eu obedeço, sem questionamento. Se eu não obedeço, porque não creio, não creio, porque não tenho com Ele intimidade. A palavra conhecimento que estava aqui sendo falada, né? Você vai para Oséias, capítulo 6 e verso 3, e o texto ali fala de conhecimento não no sentido de informação, mas no sentido de relacionamento. Se eu conheço o Senhor, não serei destruído. Se eu conheço o Senhor, eu cresço e continuo crescendo no conhecimento, mas esse conhecimento é intimidade. João 17, verso 3, quando Jesus também vai dizer a mesma coisa: Pai, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste a fazer, e revela a eles a vida eterna, porque é a vida eterna que conheçam a ti, a quem me enviaste. A quem me enviaste. Ele está dizendo que salvação e vida eterna é conhecimento, e conhecimento é relacionamento. Significa que quer saber quem sabe, significa você fazer o que Ele diz que você tem que fazer. Aí fica você dizendo: Senhor, deixa eu contar para o Senhor, porque essa noite toda eu joguei a rede para todo lado, Senhor, eu joguei para a esquerda, e eu joguei para a direita também, e eu joguei para frente, e eu joguei para trás, Senhor, acho que eu joguei até para o alto, para saber se um peixe voador passava, Senhor, Ele não perguntou onde você jogou a rede, Ele não pediu relatório de nada, Ele não pediu para você contar nenhuma história, Ele só disse assim: lança a sua rede, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu costumo dizer, se tiver só 2 neurônios aí, só 2, não precisa muito não, só 2, se os 2 estiverem em boas condições, se reúne e diz assim: vamos obedecer, vamos obedecer. E é isso que esse texto diz para a gente: o evangelho de águas mais profundas requer obediência. E o que o verso 8 diz? É que quando o Senhor faz o que faz, e Ele se aproxima de Pedro,
Pedro se prostra diante dele. E Pedro diz assim: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Águas mais profundas que não mudam você, não é águas mais profundas, é poço sem fundo. Águas mais profundas, poço sem fundo. Cuidado para você e eu não estarmos em poço sem fundo, e que nem água tem. Águas mais profundas tem que mudar você. Águas mais profundas, em você sabendo quem Ele é, sabe quem você é, não que você pensa que é. Deus nem pergunta que Ele sabe que quando você e eu falarmos, a gente vai dizer o que a gente pensa que é. Então Ele já diz quem somos, porque Ele sabe quem somos. Mas Ele, nessas águas mais profundas, quer revelar a você quem você realmente é, e que você saiba isso. Senão não tem águas mais profundas na tua vida, se você não entender quem você é diante dEle. O Isaías teve essa experiência, que foi citada aqui, né, no jogral,zinho feito pelo nosso líder e da uma apoiote. Quando o Isaías está diante do Eterno, Isaías profetizando, e Isaías fazendo um monte de coisa, e Isaías na igreja, Isaías na liderança, Isaías no ministério, Isaías fazendo viagem, Isaías pregando nos congressos, Isaías. Aí o dia que Isaías, bateu assim, meio na experiência com o Eterno, ele diz: Senhor, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque águas profundas têm que mudar você. Águas profundas têm que mudar seu caráter. E os entendidos da área aqui poderão confirmar ou não depois, eu penso. Não muda caráter se não for o Eterno, só o Evangelho muda caráter. E só tem pelo menos dois pelas Escrituras Sagradas: ou você é bom ou você é mau, ou você é do bem ou você é do mal, ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou você é da luz ou você é das trevas. Não tem um meio caminho. E águas profundas vão mudar a sua natureza diante do Senhor. Quarto e último, um evangelho de águas mais profundas. Preste atenção nisso, eu gostaria muito que você entendesse isso aqui. Um evangelho de águas mais profundas produz mudanças no servir. Barco é usado para quê, gente? Para pesca. Mas Jesus pega o barco e faz do barco, meu presidente, um palanque. Não entendi. Jesus está trazendo esses discípulos, e principalmente Pedro, para uma água mais profunda, que faz mudanças necessárias. Jesus está quebrando o padrão, não está quebrando o princípio. Vou explicar. Glorifica agora não, só presta atenção. Porque ele pega o barco, e barco não é palanque. Mas ele pega o barco e faz do barco palanque e ministra sobre aquela multidão. Mas ao acabar de ministrar para aquela multidão, faz a experiência que fez com o Pedro: vamos aqui, vamos pescar o peixe. Mas olha qual é o princípio que não foi alterado. O barco continua sendo instrumento de pesca. Só não é pesca de peixe, é pesca de homens. Águas mais profundas faz a gente entender o que precisa ser mudado. Águas mais profundas faz a gente entender o que precisa ser preservado. E aí o que é princípio é universal, o que é princípio é eterno, o que é princípio é imexível. E a gente precisa aprender a quebrar muitas vezes tradicionalismos, às vezes métodos, às vezes sistemas, sem quebrar os princípios eternos, inexoráveis no Logos, aqui no Logos, que são irrevogáveis, para a gente avançar nas águas mais profundas. E olha que coisa extraordinária. O barco continua a ser um instrumento de pesca. Mas por Jesus, não foi usado para a pesca de peixe. Foi usado para a pesca de homens. E aí olha o convite que Jesus faz aos seus discípulos. Está no versículo 11. Não tenha medo, 10 e 11. De agora em diante você será pescador de quê? Olha o princípio, continua pescador. Mas vai ser pescador de quê? De gente, de homens. E a gente vai se lembrar que Pedro foi o primeiro pregador após a descida do Espírito Santo.
após aquilo que nós chamamos teologicamente de inauguração da igreja, em Atos 2, na primeira pregação, quantos? Quase 3.000. Depois, mais à frente, numa segunda pregação, ainda é o Pedro, ó, Deus trabalhando. Está dando para você entender? Qual o Pedro que está entendendo? Qual o Pedro que está entendendo? O Pedro que está entendendo. Está entendendo, Pedro? É isso. Aí a segunda pregação, quase 5.000 homens, ou seja, provavelmente ele nunca tenha pescado 5.000, 8.000, 10.000 peixes numa pesca só, mas Deus quebrou um padrão, um sistema, mas manteve um princípio e o levou a águas mais profundas e a coisas maiores na vida dele. É isso. Por isso que o verso 10 diz que a gente tem o que preservar. Por isso eu usei o termo processo restaurador. Ou a gente crê nesse negócio, ou a gente não crê nesse negócio. Ou a gente está firme nisso, ou a gente não está firme nisso. Pelo menos é como eu penso e entendo. E perdoe os meus pecados e ore por mim. Você já sabe meu nome, Adriano Moreira, bota um pedido de oração. Ou a gente crê, abraça, e é isso, ou não crê, larga isso. Toda decisão tem resultado, aí eu já não sei, é com o eterno e você. Mas é isso, não perde o princípio. Mas há coisas que talvez precisam ser abandonadas. Olha o verso 11. E arrastando eles os barcos à praia, deixaram. O que deixaram? O barco. Deixaram uma coisa pequena, menor. Ou talvez alguma coisa que naquele momento, naquele contexto, estava os impedindo a ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Receba essa palavra no seu coração. Eu estou enfatizando princípios e padrões, princípios e sistemas, princípios e tradicionalismo. É só não confundir, porque princípios são eternos, irrevogáveis, inexoráveis, irrefutáveis, imexíveis. É isso. E o Senhor faz desses homens pescadores. Sabe por que você está aqui? Porque esses homens mantiveram um princípio de pescar homens. Jesus começa um projeto, do maior projeto na face da terra, com 12 cabecinhas, ó. Na administração a gente chama de CEOs, que a gente não chamaria. Um professor às vezes na sala de aula disse assim: olha, não quero entrar em religião, mas só para dizer para vocês o que é a questão de administração, mas como quando o espiritual entra, a coisa é diferente. Ele disse assim: deixa eu primeiro dizer o negativo. Nenhum sujeito, hoje, em sã consciência, chamaria qualquer um daqueles 12 que Jesus chamou para botar uma barraca de pipoca ali na praça, que já estava começando falido o projeto da venda da pipoca. Porque o Felipe é o cara que não saberia nem qual é a barraca que é dele, que está 3 anos andando com Jesus, não sabe. O Tomé iria fazer a pipoca e dizer assim: sei não, mas eu acho que essa pipoca não presta mesmo não, essa pipoca eu não sei, eu não acredito muito não, mas assim, é R$3 a pipoca. É o Tomé. O João e o Tiago iria ficar gritando na praça: tem que comprar aqui. Se não comprar aqui, o fogo do eterno vai cair em todo mundo, vai torrar todo mundo. Meu Deus, espantou todo mundo da praça. Essa é a turma que Jesus chamou para começar o maior projeto de Deus na terra, implantar o reino de Deus na terra. E assim vai. Você teria um Pedro que você chegaria e diz assim: essa barraca é sua? Não. Não, mas você não está do lado da barraca? Não, eu estava aqui perto, mas essa barraca não é minha não. Mas de quem é a barraca de pipoca? Eu não sei. Nem sei quem é o cara que botou, deve ser até um desgraçado da vida que botou essa pipoca. É o Pedro, que nega Jesus. Seria essa sim a turma que estaria com a barraca de pipoca. Mas aí o professor disse assim: mas o espiritual entrou. E aí, para os que creem, o Jesus chama essa gente. E é com essa gente que ele implanta o maior projeto do planeta que existe até hoje. E você só está aqui porque ele chamou esses homens para serem pescadores de homens. Por isso eu fecho essa palavra dizendo a você: deixe Deus chamá-lo, deixe Deus conduzi-lo às águas mais profundas. Deixe Deus ampliar aquilo que Ele tem na sua vida. Deixe Deus ampliar. E mais uma vez, juventude, não perca princípio. Muita gente que perdeu o princípio, perdeu também chamado, perdeu a era, perdeu o rumo, o GPS não funciona, levou para um lugar perigoso e não saiu mais de lá. Se entendeu a analogia? Ainda mais no Rio de Janeiro. Dependendo do GPS, leva você para o lugar que depois não volta mais. Não perca princípio.
Continue no que Deus tem para vocês. Continue no que Deus tem para cada um de nós. É cada um de nós, pastor. Não precisa. Deus não precisa que você quebre o princípio para te levar a lugar nenhum, para fazer coisa nenhuma. Muitas vezes alguém que me conhece há muitos anos, às vezes alunos de seminário, pastor, você ainda está lá? O lá vocês sabem, né? Lá é Costa Barra. Você ainda está lá? Porque se está lá, assim, a pergunta é, para você ter chegado aqui, você tinha que ter saído de lá. Porque parece que Deus é um Deus geográfico, que para você chegar, sei lá, onde Ele quer, você tem que sair de onde você está. Não é isso não. Eu conheço no Deus que é o Senhor dos céus, da terra e do mar. É igual coisa de Jonas, que está fugindo de um Deus que quando pergunta a ele por que ele está fugindo, de que Deus é esse, aí olha a resposta dele, sem nexo. Jonas diz, eu sou hebreu, sirvo o Deus dos céus e da terra. Aí aqueles pagãos devem ter perguntado assim, como assim? Porque se é um senhor do mar, o cara foge na terra. Se é um senhor da terra, o cara foge no mar. Se é um senhor do vale, ele foge no monte. Se é um senhor do monte, ele foge no mar, no vale. Mas se o Deus dele é o Senhor dos céus e da terra, como é que ele acredita que pode estar fugindo desse Deus que é o Senhor dos céus e da terra? Então não quebrem princípios. Mantenham-se firmes. E saiba que o Senhor tem chamado você a águas mais profundas. Eu posso encerrar orando com você? Feche os teus olhos, mesmo sentado. Curva a sua cabeça, por gentileza. E diga para Ele, Senhor, eu quero chegar a essa água mais profunda. Senhor, eu quero ser esse pescador de homens no dom que o Senhor me deu. Eu quero ir para além do mar da Galileia. Eu quero ter uma experiência maior. Porque o mar da Galileia, apesar de ter seus 21 por 12 de quilômetros, 21 largura, 12 de comprimento, 45 de profundidade, 220 metros abaixo do nível do mar, mas Deus quer te levar a coisas mais profundas. Deus quer levar essa nossa associação a coisas mais profundas. Deus quer levar a cada colega pastor e ministério aqui a coisas mais profundas. Deus já está falando com a gente desde ontem. E que esse seja o tema para a tua alma, para o teu coração. E você saia deste lugar de maneira especial, Pai querido. Eu te peço em nome de Jesus, que a palavra que está sendo ministrada e ainda será amanhã pela manhã, amanhã à noite, muito obrigado Deus, faça de cada um de nós esse canal do Senhor. Cada peça que está sendo ministrada, cada louvor que está sendo cantado, cada departamento que está fazendo, Senhor, a sua participação neste jubileu, sejam também instrumentos do Senhor, para falar o nosso coração. Deus Santo, nós queremos ir de fato a águas mais profundas. Permita-nos ouvir a tua palavra, o Logos e o Rema. Permita-nos, Senhor, lançar a rede. Permita-nos, Senhor, fazer a tua vontade. Permita-nos, Senhor, que o Senhor seja glorificado em nossa vida de maneira especial. Porque cremos em ti, porque sabemos que tu és poderoso. E é de maneira, Senhor, talvez não tão estrondosa, mas tu operas como tu queres. Que haja quebrantamento na vida do Pedro hoje aqui. Oh Deus, os Pedros do Senhor hoje aqui, os Pedros do Senhor, o Pedro que fala, o Pedro que aqui está ministrando, cada Pedro neste púlpito, cada Pedro aí nesta tribuna, cada Pedro na plateia, meu Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, para a gente entender que precisamos ir a águas mais profundas contigo. E trabalha de modo especial. Que principalmente nós que viemos do Rio de Janeiro, a gente volte dizendo como foi maravilhoso, como foi recompensador, como foi algo extraordinário. Fala conosco, ministra sobre nós, faça conforme o teu querer, porque assim, Pai, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém.